Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Tottenham, líder da Premier League. A vida sem Harry Kane. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E claro, se você puder e quiser virar membro aqui do canal do VSR, fazer a sua assinatura do canal do VSR, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo depois da vitória do Tottenham por 2-0 sobre o Fulham, jogo realizado na tarde desta segunda-feira aqui no Brasil. Gols marcados por Son e por James Maddison. E com isso o Tottenham volta a ser líder do campeonato inglês e desta vez de forma isolada, porque o Arsenal acabou ficando no empate em 2-2 com o Chelsea na rodada. O Chelsea abriu 2-0, o Arsenal foi buscar o 2-2 no segundo tempo. E com esse placar e a vitória do Tottenham, o Tottenham assume a liderança isolada da Premier League. Na rodada passada era líder nos critérios de desempate, no saldo de gols, mas tinha a mesma pontuação do Arsenal. Agora o Tottenham é líder isolado, Tottenham 23, como está a tabela aqui, City e Arsenal com 21, depois Liverpool com 20, Aston Villa com 19. Muito interessante nessa campanha do Aston Villa. E eu estava devendo a galera aqui no canal do VSR um vídeo para falar do Tottenham e como o Tottenham, esse time do Tottenham, nasceu bem depois de um trauma, podemos dizer assim, ou que poderia ser um trauma, que era a perda do seu melhor jogador, ou do seu símbolo neste século, que era Harry Kane, né? Jogador revelado no Tottenham, que aos poucos foi crescendo a ponto de se tornar o principal jogador do time, um dos melhores e principais jogadores da Premier League e do futebol mundial, e que ia ficar sem contrato no ano que nessa era a última temporada, acabou indo jogar lá no Bayern de Munique, tem inclusive feito muitos gols lá no Bayern de Munique, e o Tottenham tinha esse possível trauma para lidar. Além desse, o Tottenham tinha outros traumas que eram os treinadores que passaram anteriormente, né? Os treinadores anteriores, ou os treinadores pós Maurício Pochettino, eles foram contratados, em especial o Mourinho e o Antônio Conte, meio que com a sensação de passar buscar um outro objetivo para o Tottenham, né? O Maurício Pochettino era um treinador que teve tempo para fazer o seu trabalho, de ir desenvolvendo jogadores, de ir buscando conexões, de ir buscando um time que fosse propositivo, um time que desse gosto de ver jogar, e aí dependendo do tipo de gosto, né? Mas eu estou falando um time que não fosse ficar trancado lá atrás e vendo o que dava, um time que gostava de propor jogo, um time que gostava de ser protagonista, e não venceu. Bateu na trave, foi vice da Champions League, brigou pelo título naquele ano que o Leicester venceu, mas título mesmo não venceu. E aí a sensação que veio depois é que o Daniel Levy, que é o homem forte do Tottenham, escolheu dois treinadores que não estavam muito preocupados com os processos. Eles queriam mais dar competitividade para buscar títulos, mesmo que esses jogadores não tivessem muito a cara do grupo. E assim foi com o Mourinho, que até chegou numa decisão e foi demitido antes da disputa do título, e foi assim também com o Antônio Conte, já com o Conte, num trabalho muito ruim, um trabalho que foi bom no primeiro ano, quando foi demitido era um trabalho muito ruim, e ainda saiu esculhambando o Tottenham, sem ter fiz vídeo sobre isso aqui, sem ter a sensação de que ele também tinha culpa do Tottenham estar assim. E veio no lugar, na sequência de Mourinho e Conte, veio um técnico que tem tudo a ver com o momento do Tottenham, que é o Ange Postecoglou, técnico australiano, que começou a carreira no South Melbourne, depois foi para o Yokohama Marinos e foi campeão japonês com o Yokohama Marinos, já sob o comando do grupo, do Abu Dhabi Group, né, do grupo que comanda o Manchester City.
E do Yokohama Marinos foi para o Celtic e nas últimas 2 temporadas dominou o futebol escocês com um Celtic que é dominante no futebol local, um Celtic que bateu o recorde quase de 100 anos do número de gols no futebol escocês. Então era um Celtic que, sob o comando do Postecoglou, jogava, era protagonista, ainda que o Celtic nas competições europeias quase sempre tenha que se retrancar por uma questão de não conseguir bater de força, bater de frente com a maioria dos times ali, talvez de segunda prateleira até a terceira prateleira, mas no campeonato escocês era um time que propunha jogo e dominante, protagonista e que ia para cima, fazia 2, queria 3, fazia 3, queria 5 e por aí vai, e assim o Celtic dominou o futebol escocês nessas 2 temporadas. O Tottenham escolheu o Postecoglou. E vendo as pessoas falarem do Postecoglou, vendo o Postecoglou falar de futebol, ou o Ange, como ele está sendo carinhosamente chamado pela imprensa inglesa e pela torcida do Tottenham, dava para ver que era o técnico com as ideias certas para o que o Tottenham estava acostumado. E o começo foi muito bom. O Tottenham teve que fazer um mercado muito interessante para se fortalecer, porque além do Harry Kane, o Tottenham perdeu também o Davinson Sanchez, perdeu o Ndombele, perdeu o Lucas Moura, perdeu o Reguilhon, perdeu o Winks. Então ele perdeu alguns jogadores que compunham o elenco ali, de importante mesmo o Harry Kane, mas outros jogadores que serviam ali para repor. E sob o comando do Daniel Levy e do Ange Postecoglou, o Tottenham foi muito bem no mercado. Estou deixando aqui os jogadores contratados e o Brennan Johnson ainda vai ter muitas oportunidades, acho que é um jogador com presente, mas para futuro, e jogadores que foram contratados que hoje impactam no time. O James Maddison, que a gente vai falar sobre ele, o Pedro Porro, titular da lateral direita, o Van de Ven, zagueiro holandês, que tem sido excelente. É impressionante o nível, a capacidade de bola aérea, a capacidade de tempo de bola, antecipação. Foi buscar o Vicário para ser o dono do gol, né? E tem acontecido, além de efetivar a compra do Kulusevski. Então, assim, a janela do Tottenham foi muito boa. E a noção de futebol que quis colocar o Ange Postecoglou deu certo muito rapidamente. Primeiro, ter a posse de bola, buscar ter a bola nos pés, e isso o Postecoglou na entrevista de apresentação falou que ele aprendeu com o pai dele ainda quando jogava futebol na Austrália, que ele falava da importância de ter a posse de bola, aliada com uma capacidade de pressão muito alta. Os 2 gols do Tottenham na vitória do Fulham nesta segunda-feira nasceram de pressão alta, em 2 erros de saída de bola, um que caiu, a pressão dá resultado, a bola no pé do Richarlison, que dá assistência para o Son driblar o marcador e fazer, e no segundo tempo outra saída de bola errada, e aí o Son consegue roubar, aciona o Maddison para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Tottenham. Então, assim, foi aliar essas 2 coisas, querer ter a bola, querer ser protagonista e ser muito intenso, marcar muito alto quando o outro time permite, quando o outro time começa a mostrar que está se enrolando com a saída de bola, tem sido a marca do Tottenham, que começa empatando com o Brentford por 2-2, e aí muita gente falava, mas empatou com o Brentford, não sei o quê, tá aí o Tottenham, não vai a lugar nenhum, e depois o Tottenham emenda 4 vitórias seguidas, empata com o Arsenal no clássico do norte de Londres, e daí agora mais 3 vitórias seguidas. E nessa sequência, de por enquanto, até aqui, são... Deixa eu pegar aqui. Até aqui, 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. O Tottenham já ganhou do Manchester United, que não faz uma boa temporada, mas é sempre um jogo grande. Empatou com o Arsenal e ganhou do Liverpool.
né? Tudo bem que as vitórias do Tottenham sobre o United e sobre o Liverpool foram em casa, mas foram 2 vitórias para um time que estava tendo problemas para vencer a galera do Big Six. E é muito, muito, muito relevante ver a forma como o Ange, o Postecoglou, conseguiu encaixar esse trabalho, né? É um jogador que é um treinador que fala muito da questão das conexões, então a parte do discurso ali dele se importar com o jogador, com a pessoa primeiro e depois se preocupar com o jogador, de conseguir fazer as conexões entre os jogadores, entre os setores, entre os espaços do time, de conseguir achar soluções rapidamente, porque se você pegar lá no começo da temporada, ele começa, eu estou aqui com a minha colinha, no time que faz o primeiro jogo, que é contra o Brentford, começa com Emerson Royal na lateral direita, o Pedro Porro hoje já ganhou a posição. Ele começa com o Skip ao lado do Bissouma como volante, e aí, de um jogo para o outro, ele já troca para o Sarr. E ele começa, os 3 primeiros jogos, ele começa com o Richarlison de centroavante e o Son aberto na esquerda. E o Richarlison, que não vive uma boa fase, ou não vivia uma boa fase, está até melhorando jogando aberto pela ponta, o Postecoglou tira o Richarlison do time num primeiro momento, bota o Son de centroavante, em uma mexida que funcionou demais, tem funcionado demais, e aí ele primeiro coloca o Solomon, outro reforço, aberto pela esquerda, e nos últimos jogos dá a vaga para o Richarlison, que tem jogado e crescido jogando aberto pela esquerda. Então, assim, o trabalho do Postecoglou começou muito bem, nasceu muito bem, fez uma boa pré-temporada de conseguir passar as ideias, de conseguir passar a sensação de ser protagonista, de conseguir superar a ruptura de perder o Harry Kane e com a temporada em andamento rapidamente também pronto para fazer mudanças, para fazer trocas e assim conseguindo explorar o melhor de cada jogador. O melhor do Son como centroavante, que já não é mais adaptação, não é mais improvisação, já é uma coisa efetiva. Do James Maddison como um camisa 10, alguém que joga por trás do centroavante, mas com liberdade de flutuar, cair na direita, cair na esquerda, aparecer na área para dar assistência, para fazer gol como fez hoje. De usar um Richarlison, usando a força física e a capacidade dele se movimentar pelo lado para recuperar o próprio Richarlison, né? O Postecoglou é um cara que tem esse lado muito humano, com certeza foi impactado pelas necessidades psicológicas do Richarlison, que o Richarlison falou ainda no ambiente de seleção brasileira. Então, fazendo o Romero e o Van de Ven uma dupla de zaga muito segura, e assim é um Tottenham que nasceu muito bem, superando a ruptura de perder o Harry Kane. Onde esse Tottenham vai chegar? Eu não sei. É evidente que é um Tottenham com uma campanha muito melhor do que na temporada passada. Na temporada passada, o Tottenham, na temporada desastrosa do Conte, o Tottenham ficou na 8ª posição. É a pior temporada do Tottenham na Premier League, acho que desde o meio da primeira década desse século. Não foi para nenhuma competição europeia. Então, assim, um Tottenham que tinha um desafio de superar a temporada ruim da temporada passada, entender as ideias do novo técnico, superar a ruptura do Harry Kane, voltar a jogar como protagonista depois de 3 anos ali, 4 anos, jogando mais pensando no resultado do que na forma. E o começo, nessas 9 primeiras rodadas de Premier League, ele é um começo promissor. Se vai ser campeão ou não, numa Premier League muito apertada, a gente precisa aguardar. Mas que o Tottenham nasceu muito bem e o começo de trabalho é muito promissor, isso não resta dúvida. Alguns nomes importantes, Van de Ven, Pedro Porro jogando muito, Sarr jogando muito, Maddison jogando muito, Son jogando muito, Kulusevski bem, mas se for pegar um nome, acho que o nome é dele, Ange Postecoglou.
Quero te ouvir o que você tem a dizer, o que você está achando do Tottenham. Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Se quiser, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, me ajuda demais. E também, se quiser, vire membro aqui do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo, aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!